Nós cremos num Deus que é um, porém de modo misterioso, de modo incompreensível à razão humana, à inteligência. Deus é trino em pessoas. O Pai que gera o Filho gerado pelo Pai, e o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Se você me perguntar como é isto, eu não tenho como lhe explicar pela razão. Mas a Igreja não celebra o mistério da Santíssima Trindade, que é o mistério fundamental da fé cristã, para nos explicar o mistério. Mas a Igreja celebra o mistério da Santíssima Trindade para nós contemplarmos o mistério. Há dois caminhos para se chegar a Deus. O Catecismo da Igreja deixa isso muito claro. O caminho da razão, da inteligência e o caminho da revelação. Pela inteligência, eu posso conhecer a Deus. Os filósofos antigos, antes de Cristo, muito antes de Cristo, conceberam noções exatas de Deus. A existência de Deus é um fato. Que Deus é eterno é um segundo fato. Que Deus é criador do mundo visível e invisível também é um fato. Que nós conhecemos, o homem, a humanidade conheceu pela inteligência, pela reflexão, pelo pensamento lógico humano. Porém, é um conhecimento imperfeito, muito limitado. Há um exemplo que nós poderíamos usar aqui. Imaginemos que eu esteja vivendo em 1500, quando se descobriu o Brasil, e eu estivesse vivendo aqui em terras do Brasil. Aqui não tem elefante. Eu ouvi falar de elefante, mas eu não conheço elefante. Nunca vi um elefante. Porém, eu viajo e vou para a África. E lá na África, caminhando lá pelos campos, eu vejo uma pegada enorme. Falo, nossa, é um animal muito grande. Eu vejo que, pelo rastro, é um animal quadrúpede, tem 4 patas. Eu sei que é um animal pesado, porque a pegada está muito funda. Eu olho para cima e vejo as árvores cortadas nas suas folhas. É um animal que come folhas, é vegetariano. Mas eu nunca poderia, pela minha imaginação, descobrir que o elefante tem tromba, tem orelhas grandes, tem 2 presas enormes, tem um rabinho ridículo. Nunca chegaria a essa conclusão. Vamos imaginar Deus. A inteligência me permite conhecer Deus na sua existência. Deus existe. E a prova que Ele existe é o mundo que me cerca. A prova que Ele existe são as maravilhas que estão em mim, meus olhos, meus ouvidos,
meu coração que está funcionando, minha capacidade de pensar, de compreender as coisas, de raciocinar, de criar as coisas. Prova que Deus existe. Que Deus é eterno, ninguém tem nenhuma dúvida quanto a isso. Que Ele sempre existiu, existe e existirá. Ninguém tem dúvidas quanto a isto. Que Deus, Ele é capaz de intervir na história, ninguém tem dúvida quanto a isso. Porém, somente pelo segundo caminho, que é a revelação divina, é que eu posso descobrir que Deus é meu Pai. Que Deus me ama como filho. Que Deus me espera lá na eternidade. Que Deus perdoou todos os meus pecados na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus mora em mim. Celebramos domingo passado Pentecostes. O que é o Pentecostes? É Deus que vem para morar em mim. Descobrir que Deus é Pai Criador, é Pai Providente, é quem me dá a água, quem me dá o alimento, quem me dá o ar que respiro, quem fez o chão que eu piso, o céu que me cobre, o sol que me ilumina, a noite para o meu descanso e meu deleite. Esse é o Deus que cuida de mim, que pensa em mim, que conhece a mim pelo nome. É o Deus que é meu Pai. Mas esse Deus é filho, Ele gera o Filho. E o Filho se fez pessoa humana e veio falar comigo. Nós acabamos de ouvir o Evangelho. É Jesus falando com você. É Deus falando aos seus ouvidos pela voz da igreja. É Deus convidando você ao diálogo. E o diálogo com Deus se chama oração. É Deus te convidando para olhar para Ele. Porque somente nele nós podemos nos superar a dor, superar o sofrimento, superar a morte.